Contabilidade para médicos CNPJ. Se você assistiu aos dois últimos vídeos, de segunda-feira e de quarta-feira, foi dito o seguinte, que você como médico pode trabalhar como autônomo ou como CLT. Porém, existe também uma terceira forma que você pode exercer o seu trabalho, no caso, ser um médico CNPJ. Tudo bem, então? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. E aí você deve estar se perguntando o seguinte, Clodes, mas calma aí, o que é um CNPJ e por que eu deveria abrir um CNPJ? Eu sou obrigado, como médico, a ter um CNPJ? Ótimas perguntas. Bem, vamos lá. Primeira coisa, CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O que é um CNPJ? Um CNPJ é um cadastro que garante à sociedade que você está exercendo de forma legal o seu trabalho, oferecendo bens ou oferecendo, no caso do médico, serviços. Tudo bem, então? Então, vamos lembrar que para você ter uma empresa, você tem que ter o CNPJ. E aí, neste caso, você deve estar se perguntando, Clodes, eu sou obrigado a ter um CNPJ como médico? Não, você não é obrigado a ter um CNPJ como médico. Na verdade, como eu disse para vocês, isso depende muito do perfil de cada um. Vamos entender da seguinte forma, gente. Olha, observando aqui. Digamos que você seja um médico e você gosta de uma coisa mais tranquila. Você gosta de ter o foco totalmente no atendimento ao seu paciente, certo? Então você não gosta de ficar discutindo preço, emitindo nota fiscal, você gosta de uma coisa mais organizada, entra tal hora e sai tal hora, e essas partes assim menos burocráticas você não tem muita paciência. Então, sob esse ponto de vista, talvez o seu perfil indique que para você o melhor seja ser um médico CLT. Tá? Então, sob esse aspecto, não tem nada de errado nisso. É uma decisão pensada que tem o seu perfil e que você vai ter as garantias que você valoriza. Por outro lado, se você observar que você gosta de uma coisa mais de autonomia, você gosta de uma flexibilidade horária, você gosta de conversar diretamente com o cliente, cada cliente você pode chegar num preço, você tem uma certa liberdade, sobre esse aspecto, talvez ser autônomo para você seja melhor. Tá? Agora, se partir para o outro lado, se você gosta de uma coisa mais gerencial, você quer ampliar, você quer crescer, você observa as pessoas trabalhando, você começa a perceber, poxa, aquele rapaz talvez ficaria melhor ali, se você tem esse tipo de sacada, então com certeza abrir o CNPJ, ou seja, ter uma empresa, talvez para você seja a melhor opção, porque está dentro da está dentro do seu perfil aquilo. Então, antes de mais nada, não, você não é obrigado a ter o quê? Um CNPJ para atuar como médico, tá? É um profissional liberal, vamos falar assim. Agora, o assunto de hoje é sobre o quê? Médico e CNPJ, contabilidade para médicos com CNPJ. Então, se você quiser assistir os outros vídeos, vamos lá, assista depois que assistir esse aqui, tudo bem? Mas voltando aqui, então, continuando, como médico com CNPJ, eu acho que a maior gratificação do médico com CNPJ, justamente a questão da rentabilidade, a nível de comparação, tá? Uma empresa, perdão, uma clínica pequena pode estar faturando entre algo de 60 a 80 mil reais. Tá? Isso, gente, varia muito de estado para estado, de especialidade para especialidade. Então, estou colocando aqui uma maneira bem genérica mesmo, tudo bem? Então, entre 60 a 80 mil reais, uma clínica pequena pode estar faturando. Aí você pergunta, Cláudio, mas eu não consigo faturar isso nas outras modalidades? Eu acho que não. Pode até conseguir, claro, não estou dizendo que não, mas eu acho um pouco mais difícil. Por quê? Porque nas outras modalidades você tem limitações. Vamos entender aqui o que são essas limitações. No caso do CLT, qual que é a limitação? O próprio salário. O próprio salário é a sua limitação. Tá? Você tem uma carga de trabalho que você vai falar, eu trabalho de tal hora a tal hora, que a lei vai te exigir isso aí, certo? E, além disso, o seu salário é determinado pelo dono da empresa, pelo dono da clínica, pela pessoa que está contratando os seus trabalhos. Então, ele fala, eu contrato aqui você como CLT e te pago tanto. Então, neste caso, você tem que aceitar aquele tanto. Está conseguindo compreender? Então, nós temos essa observação. Por outro lado, o autônomo, qual a própria limitação dele? Não é a questão do salário, a limitação é ele mesmo. Clodes, mas eu posso colocar o meu salário alto e atingir lá os 80 mil? Sim, eu sei que você pode, mas as perguntas é o seguinte, primeiro, será que o seu cliente está disposto a pagar aquele valor? E segundo,
Será que você tem horário suficiente para conseguir atingir aquele valor? Porque a própria limitação é você mesmo. Por mais que você faça vários atendimentos, você é apenas uma pessoa. Então, você não vai conseguir trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque daqui a pouco quem vai estar precisando de médico é você. Então, você está percebendo que a própria limitação, nesse caso do autônomo, é você? Por outro lado, com o CNPJ, isso já não existe, porque você pode gerenciar o próprio preço que você vai colocar nos seus serviços e você pode contratar outros médicos que possam ampliar os serviços oferecidos por você. Então, você pode oferecer serviço você como médico, mas você pode contratar outra pessoa para fazer um outro serviço, outra para fazer um outro serviço. Então, você está trabalhando e outras pessoas também estão trabalhando na sua clínica, como, no caso, CLT. Então, você está conseguindo compreender que, neste caso, o CNPJ, ele amplia o leque para você, ele deixa as portas muito mais abertas sob o ponto de vista de trabalho, serviço e, claro, faturamento. Outro aspecto é que, sim, se bem gerenciada, mesmo que possa parecer assim que você vai pagar um imposto grande, o CNPJ, existem condições, sim, de você conseguir pagar menos impostos de uma maneira legal, caso você trabalhe aí conforme digamos, a orientação contábil está fazendo. Então, essas vantagens aí, essas condições motivam muitos médicos a querer ter o quê? O seu próprio CNPJ, mesmo que seja um menor ou aquele que tem vontade de ser grande. Aí você pergunta, poxa, Close, mas e aí, como é que eu faço para abrir o meu CNPJ? Sobre esse aspecto, gente, então nós temos que entender o seguinte, que sim, você vai ter que ter um contador. Tá? Aí ele vai fazer toda a orientação de abertura do seu CNPJ, da sua clínica, do seu hospital, tá? E nesse caso também você tem que entender o seguinte, que assim como você, médico, tem as obrigações com seus clientes, o CNPJ, ele também vai ter as obrigações não apenas com os clientes, mas também com a sociedade, no caso, o governo também. E aí entra aí uma questão que muitos médicos se perguntam, Clodes, essas obrigações são as quais? São várias, não vai dar para estar colocando aqui, mas se tiver dúvida, você pode colocar aí no chat que a gente conversa um pouquinho. Mas entre elas, que todo mundo pergunta, é a questão do tributo. Por isso que eu sempre deixo claro, contabilidade para médicos. Tá? Então, nesse caso, como médico, como contador, eu digo para você que você vai pagar além dos tributos normais, tá? Só que depende muito de como você vai formatar a sua empresa. Como opção, deixa eu deixar bem claro, você não tem a MEI. Médico não pode ser MEI, tá? Não pode ser MEI. Mas você pode ser Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, tá? Então, como médico, você pode abrir uma empresa tanto no Simples Nacional, até mesmo no lucro real. Aí, Clodes, qual que você me recomenda como contador? Neste caso, gente, aí depende muito do perfil do tamanho da sua empresa. Então, aí depende do faturamento dela, quantos funcionários você vai ter, muitos exercícios. Mas, digamos assim, se você for começar por agora, você falou, Close, eu vou estar faturando aí por volta de, sei lá, uns 200 mil, coisa assim do tipo, talvez um Simples Nacional para você seja o melhor. Agora, se você falar, não, eu vou faturar mais de 800 mil, vou ter tantos funcionários, vou ter um prédio grandão, opa, aí já nos indica que por lucro real. Então, depende muito aí de como você vai montar a sua empresa. Por isso que é necessário que você sente com o contador e faça aí com ele, peça para ele fazer para você o estudo tributário do que seria o melhor para ti. Mas, continuando, eu recomendo geralmente que comece com o Simples Nacional. Tá? Aí, voltando. O aspecto tributário, você vai pagar o que os outros pagam. Então, nesse caso, vai pagar aqui, ó, imposto de renda de pessoa jurídica, você vai pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, vai pagar o PIS, COFINS, ISS, CPP, esse tudo que você vai pagar. A diferença é que depende da modalidade que você tiver. Se você tiver no Simples Nacional, a guia é única. Se você tiver no presumido ou no lucro real, ó, as guias são separadas e algumas são mês a mês, outras são trimestrais, aí depende aí da condição de cada um. Tá conseguindo compreender? Então, esses pontos aí, gente, são muito importantes. Por que eu falo isso, Clodes? Por que eu falo isso? Justamente por um motivo, gente. O segredo da empresa é a parte administrativa. Tá? É muito importante que você, como médico, você entenda o seguinte, que você tem que cuidar da saúde financeira, da saúde dos seus pacientes, mas também tem que cuidar da saúde do quê?
da sua empresa, no caso da sua clínica. Então, você tem que saber entender esses números que o contador vai passar para ti, tá? Então, voltando aqui. Então, vamos dizer o seguinte, quais são as vantagens que você tem se você abrir um CNPJ? Lucratividade, muito mais liberdade, você vai poder gerar, vamos dizer assim, valores para a sociedade, dando empregos, aquela coisa toda, tá? E quais são as desvantagens? Bem, desvantagens sobre aquele aspecto que você vai ter dividida entre dois mundos, a parte burocrática, a parte empresarial e a parte aí de medicina, a parte clínica. Então, você vai ter que se desdobrar dessa forma. Inclusive, muitos médicos que acabam optando por abrir um CNPJ, muitas vezes, à medida que a empresa vai crescendo, eles vão apenas ficando na parte administrativa. Tá? Isso é muito comum mesmo, à medida que a clínica vai crescendo, 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 então eles acabam optando por ficar apenas um setor, mas muita parte mesmo, eles acabam ficando na parte administrativa. Se torna realmente empresário. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas desvantagens. Então, nós temos aqui, ó, a abertura da empresa vai requer custo, tá? O custo da empresa, dependendo do que você for fazer, pode ser extremamente alto, tá? Eu não tenho muita noção exata de quanto é que custa aí o material de uma clínica, mas eu imagino que são máquinas caras. Então, tudo isso você tem que entender, tá? E o aspecto positivo foi tudo aquilo que eu disse para vocês aí sobre esse ponto aí. Voltando aqui. Clothes, no caso, se eu optar por abrir uma empresa no CNPJ, eu também posso ser CLT e posso trabalhar como autônomo? Pode, pode. Na verdade, sim. Mas faz sentido? Eu acho que não faria muito sentido, né? Eu acho que é mais fácil você trabalhar como CLT e ser autônomo do que abrir um CNPJ e ser, digamos, CLT, que não faz sentido, e abrir um CNPJ e trabalhar como um autônomo, que eu também acho que não faz sentido. Mas nada te impediria, ao menos legalmente falando. Mas, na minha opinião, não faz sentido algum. Aí você agora se pergunta, qual que eu devo escolher? Novamente falando, é o perfil. Qual o perfil que se enquadra mais? Qual perfil? Não existe nada de errado para você, em qual você escolher. Se você escolher ser autônomo, tudo bem, não tem problema nenhum. CLT, tudo bem, não tem problema nenhum. E se você optar por abrir um CNPJ, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, contabilmente falando, do aspecto contábil, tá? A maioria das pessoas vão dizer o seguinte, estão corretas, que abrir um CNPJ é muito mais vantajoso para você, médico. Tá? Abrir um CNPJ, mesmo que seja uma clínica pequena, tá? Para você pode trazer muito mais benefícios, se bem administrada a empresa e tudo mais. Tá? Inclusive, acho que você como médico, ou você como um médico que está começando a trabalhar agora, deve saber que nós temos o famoso fator R, tá? Que, inclusive, se você for uma clínica do Simples Nacional, esse fator R pode ser utilizado, né? Claro que tem as condições lá, tá? Não é só colocar lá, tem as condições, mas o fator R pode ser utilizado e de uma maneira que possa diminuir a sua carga tributária, tá? Deixar menos onerosa para você. Então, gente, sob o aspecto econômico, sob o aspecto contábil, abrir o CNPJ é muito mais vantajoso para você. Tá? Agora, sob o aspecto de perfil, aí, digamos assim, cada um deve entender mais ou menos o que é mais, digamos, confortável para vocês. Tudo bem, então? Pessoal, gostaram desses vídeos? Foram bacanas, né? 3 vídeos falando sobre contabilidade para médico autônomo, contabilidade para médico CLT e agora contabilidade para médico CNPJ. Não valeu a pena? Então, dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe aí com o pessoal. É muito bacana essa informação cair para outros médicos que estão na mesma dúvida que você. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Tudo bem, então? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.